Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a gente tem uma convidada muito ilustre, a Andrea Albuquerque. Sim, Albuquerque, esse nome nos persegue e tem uma história por trás disso. Então pessoal, a Andrea, ela é parente da nossa querida Cruella. E a Andrea, ela também é autora, ela é dentista e ascendente em a escritora. Eu entendi o trocadilho de ascendente, viu? Então, seja muito bem-vinda, Andréia, Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente para o pessoal. Obrigada, Marcos. Prazer estar aqui. Eu sou dentista com ascendente em escritora. E aí já deixo um spoilerzinho, porque eu também gosto de astrologia nas horas vagas, que ultimamente estão sendo muito poucas. Eu sou dentista, eu nasci em Porto Alegre, morei em Porto Alegre, moro em Porto Alegre a minha vida toda. Comecei a escrever muito pequena e até a idade adulta eu nunca dei importância, espaço e nunca acreditei na minha capacidade de poder escrever e ser lida por mais pessoas. Então, os meus escritos ficavam em cadernos, em diários, no celular e em arquivos escondidos no computador. Mostrava para poucas pessoas e para quem eu mostrava, as pessoas sempre diziam: Nossa, isso é muito bom. Um dia eu me aventurei em 2021 e postei uma história no Facebook. No Facebook, bem cringe. Ainda tá lá a história. E foi assim, ó, naquele dia eu ganhei um público. Porque Ai, que aí começou. legal. Que legal. Aí começou. Não para, escreve, continua, não para, escreve, continua. O que eu comecei a fazer? Eu sabia que eu tinha uma certa tendência, um certo dom. Isso eu não vou ser falsa modesta. Eu tenho facilidade para escrever. Mas aí eu comecei a fazer cursos. Aí eu investi tempo, investi recurso financeiro. Então eu comecei a fazer comecei com cursos de escrita criativa assim bem simples. Uhum. Depois fui me aprimorando, fui fazendo cursos mais mais complexos. Hoje eu estudo, né, teoria da literatura, eu faço pós-graduação em teoria da literatura. Nossa! Já passei do primeiro módulo para o segundo, já fiz prova, já tenho certificado do MEC do primeiro módulo, sim. Tudo isso em virtude do quê? Em virtude que nesse processo de 2021 para cá, eu comecei a me atrever e publicar e ser lida para mais pessoas. Então, em 2024, este ano, em julho, eu lancei um livro na Amazon, só Uhum. digital, chamado Cinco Histórias de Amor ou Nem Tanto Amor Assim. Sim. E para minha surpresa foi muito bem recebido pelo público, né? Eu tive uma recepção e tive um reconhecimento que para mim era importante para saber assim, ó, se respondia aquela minha questão. Uhum. O que eu tenho para escrever vale, serve para alguém? Sim, serviu. E aí eu me animei e comecei a tirar do papel outros projetos. E aí Então, veio então, esse livro agora. eu queria mencionar, pessoal, as obras da Andrea, tá? Os contos dela são Mansão Nightshade, que também é um trocadilho, porque Nightshade também é uma planta que é um veneno, né? Isso? Tias, Ve- Aham. Tias Velhas, Um Conto de Casamento, os livros dela, que ela mencionou, Cinco Histórias de Amor ou Nem Tanto Amor Assim, e agora que ela está lançando, está na pré-venda, né? Era uma vez uma chave. Eu esqueci algum, Andréia? Não, Muito bem. Então, tá tudo aí. você já contou um pouquinho da sua história, né? Porque agora eu fiquei assim super empolgado por você tá fazendo a sua pós-graduação, sabe? É, e Mas conta pra gente, você lembra qual que foi o momento que o bichinho do contador de história te mordeu? Olha, é tão antigo esse momento que o momento verdadeiro eu não lembro, porque eu era Uhum, muito, muito baby. Mas o bichinho contador de história me mordeu quando eu comecei a escrever as histórias do meu jeito, e eu tenho um jeito muito particular de uhum, contar. Eu não consigo contar nada sem ter um pouco de humor.
É lógico que eu não vou contar um drama, uma tragédia, uma história de suspense com humor, mas eu vou dar um jeito de arrumar um personagem ou outro para fazer um diálogo bem-humorado. Uhum. Então, quando eu comecei a contar as histórias de uma forma muito minha, e eu comecei a ver que as pessoas começaram a gostar e dizer assim, não para, porque o que tu tem para dizer é importante e a gente se identifica em alguma maneira. Ah. Então, eu acho que lá por... Ah, eu já era bem adulta. Uhum. Ah, eu acho que foi lá por 2019, mais ou menos. Ou Ah. seja, faz bem pouco tempo. Uhum. Então, e eu gostaria de pedir, como você falou da sua jornada, né, de tudo que você estudou, de como você escreve, eu sempre peço para os nossos convidados darem um conselho para quem quer escrever ou publicar uma história, como começar. Tem um conselho que eu recebi, não é meu, tá? Eu vou dar créditos a ele. Eu recebi de uma professora Uhum. que a frase é assim: nenhuma história é idiota. Às vezes a gente tem assim uma ideia, nossa, eu vou escrever sobre um menino que morava dentro de um armário, Uhum. ele não tinha pai nem mãe, e ele era um bruxo maltratado pelos tios. Se a pessoa que tivesse tido essa ideia nunca tivesse escrito, nós não teríamos o quê? Harry Potter. Harry Potter. E Então, assim, se, se nós não tivéssemos Harry Potter, não teria inspirado tantas outras pessoas, né? mas claro, vamos lá, né? Um homem que vira uma barata e tal. Ridículo num primeiro momento. Uhum. Nós temos o Kafka. Sim. Então, não existe nenhuma história que não possa ser um ponto de partida para algo muito genial. Uhum. E aí nós vamos entrar assim, ó, num algo muito genial que pode não ser genial para mim, mas é para outra pessoa. Então vamos na prática, né? O primeiro conselho seria: não existe história idiota. O segundo seria clichêzão, mas não deixe de acreditar no seu potencial. E o Uhum. terceiro é não pare de escrever Muito e bem. não pare de ler. Porque quanto mais tu lê, eu falo tudo, né? Porque eu sou aqui de Porto Alegre, tenho esse costume, eu tento usar o você no máximo de vezes que eu me expresso, mas nem sempre eu consigo. Então, assim, você está escrevendo, você vai lendo muito, aquilo vai entrar na cabeça, vai entrar no inconsciente de alguém, da pessoa, de alguma forma, e ela vai, o cérebro vai acabar absorvendo aquele conhecimento, e na hora da escrita, vai ter aquela marca, aquela assinatura, aquele estilo, né? Uhum. Então, quanto mais tu lê, mais vai ter vocabulário, recursos para contar a mesma história. Então, nunca parar de ler, nunca duvidar de ti mesmo e nunca subestimar uma ideia. São os três conselhos que eu daria. Muito bem, muito obrigado. Agora, sim, essa pergunta para quem é seu fã e te acompanha, sabe? A gente já sabe pelo menos uma das respostas, né? Mas quais são seus autores favoritos e inspirações? Machado de Assis, Monteiro Lobato e Jane Austen. Peraí, São as peraí, minhas maiores inspirações. peraí, cadê o fã-clube da Agatha Christie? Ai, a Agatha Christie, sim, mas é que ela é tão top. Ela é tão. Ela não lembro dela. Porque ela é tão. Ela tá tão acima do Olimpo que eu Ah, já nem a cito. Porque pra mim ela é assim, ó. Minha mãe que me perdoe, tá? Mas assim, é quase uma figura materna. Não, eu tenho um clube. Eu tenho um clube eu- da Agatha Christie de leitura. Né? Não é. Sim. então, mas como você falou de Machado de Assis, vamos à pergunta: Capitu traiu ou não traiu? Bah, não traiu. Não traiu. Tenho para mim que Bentinho era um tanto quanto paranoico e ele acreditou a ela as suas desconfianças, as suas inseguranças, as suas paranoias. Teve Uhum. uma época, Marcos, que eu não vou mentir para ti.
Teve uma época que eu tive certeza que o menino era filho do amigo do Escobar. Uhum. Mas, no fundo, eu sinto que foi só a impressão dele. E aí, a história é contada por ele, né? Então a gente não tem outros pontos de vista. Sim, sim, sim. Não traiu. Meu voto é não traiu. Muito bem. E falando um pouquinho do Monteiro Lobato, Caçados Pedrinho foi um dos primeiros livros que a minha avó me deu, né? E, cara, eu sempre tive medo da Cuca. E você? Também? Alguma cuca. É, Amo a cuca. Tenho medo. Quando eu era menor, quando o sítio do Pica-Pau Amarelo passou na TV, quando a Cuca aparecia, eu tinha que chorar, eu chorava e pedia para sair do quarto. Depois eu voltava. Depois eu comecei a gostar dela. hum, Ela é é, assustadora. ai, que legal. Eu sempre gosto de mencionar isso porque o sítio do Pica-Pau é um tesouro, né? A gente tem que reconhecer a influência dele, né? E eu gosto muito, muito mesmo eu gosto porque a série de televisão ela teve diversas personificações, né? Conforme os anos passaram. Mas eu gostei muito daquele desenho que eles fizeram, desenho animado. Eu achei muito legal. Não sei se você chegou a ver, mas é uma produção brasileira maravilhosa. Muito fofinho. E pegou crianças da nova geração, que é o mais legal. Eu tenho uma filha de 20 anos de idade. Eu tenho orgulho de dizer que ela ama Sítio do Pica-Pau Amarelo e ela ama Agatha Christie por influência minha, óbvio. Mas ela ama o Sítio do Pica-Pau Amarelo porque quando ela era menorzinha, eu meio que impus que nós, todos os finais de semana, nós veríamos no DVD, tempo do DVD. Então ela chegou a pegar aquela série de televisão do início dos anos 2000, porque minha filha nasceu em 2004. Então ela chegou a pegar aquela série do início dos anos 2000, mas ela também pegou o desenho animado, que faz uma Emília bonitinha, uma coisa fofinha assim para criança. E eu acho que isso é muito bom porque pegou essa geração nova que muitos tu vai perguntar e eles não sabem o que é Sítio do Hum, Pica-Pau Amarelo, mas sim. felizmente muitos sabem. Ah, muito bem, muito bem. Bom, agora, né, antes da gente falar dos seus livros, das suas obras, deixa eu te perguntar. Como fã de Agatha Christie, certo? Qual é o caso que você mais gosta do Poirot? Se eu falar, eu vou dar spoiler, posso? Pode. Posso, né? O meu preferido do Poirot chama-se Depois do Funeral. Este livro, anotem, leiam, baixem, comprem, peguem emprestado. Assistam o filme, tem no YouTube. O filme é muito parecido com o livro. Tá? O YouTube tem uma série de filmes do Hercule Poirot É porque da era BBC de Londres uma que é era muito, muito bom. é porque era uma série, né, de Uma série. televisão, né? E é muito legal, gente. Realmente ela é muito boa. Ela está disponível com legenda em português. O ator, ele é muito legal, ele é muito bom Muito também. fiel Exatamente. O único caso na e TV gratuito no YouTube. é que me deu Depois do funeral. agonia foi aquele do menino, do desaparecimento do menino, Perfeito. sabe? Aquele me dá agonia de assistir. Não sei que é porque é criança e tal, mas esse me pega um pouquinho. Você lembra qual que é? Que tem uma Não tô família lembrando dele. rica que está recebendo ameaças na vida, a vida do filho, que é uma criança, que é o desaparecimento, que é o nome do caso é o Ah, ele desaparecimento. é muito ruim aquele. Então, Sim, aquele sabe, ele ficou bem pesado mesmo, né? Não é impressão minha, então. ficou pesado. Ah, então. Aquele ficou pesado. Aquilo ali ficou pesado, não ficou legal. Ah, tá. Bom, Vou dizer por que que eu acho que o Depois do Funeral é o meu preferido. A Agatha, ela tem fases. uhum, Ela tem a fase pós-guerra, ela tem a fase dos anos 50, ela tem a fase dos espiões, ela tem a fase dos disfarces uhum, e ela tem a fase dos venenos. Esse do. Eu não vou dar um spoiler total para não estragar a experiência de leitura de quem for ler depois do funeral. Esse do depois do funeral é na fase dos disfarces. É na fase de que a pessoa não é o que parece. uhum,
E a conclusão do crime é espetacular. Ninguém. Eu fico pensando assim, como que uma pessoa inventou um crime daquele jeito e uma resolução daquele jeito. Então, para mim, é a obra-prima dela depois do funeral. Muito bem. Agora vamos falar dos seus livros, Andréia. Fala pra gente, que eu falo que é a escolha de Salomão, né? Dos seus livros, qual é o seu favorito? Qual o seu personagem favorito e qual te surpreendeu como público, tá? Era uma vez uma chave, a gente pode deixar de lado porque a gente pode, como eu sei que ele passou pela betagem, a gente tem que tomar cuidado com os spoilers, né? Mas aí quem decide é você é a É. autora. Não, ele também não tem público, não tem massa crítica ainda, porque não foi Uhum, lido por muita gente, né? Foi lido só pelos meus de casa e pelos meus betas, então uhum, não tem ainda retorno, né? uhum. Então, mas dos outros que você escreveu, quais são seus favoritos e qual te surpreendeu como público? A Mansão Nightshade é um favorito. Me surpreendeu muito o público ter achado que o plot twist foi incrível, que foi surpreendente, que ninguém nunca imaginou. Porque eu, como leitora de Agatha, passo o Advogado do Diabo na minha cabeça quase o tempo inteiro sobre histórias de suspense. Então, quando eu escrevi A Mansão Nightshade, que significa Bela Dona, né, Uhum, em inglês, que é uma erva que mata, eu achei que a resolução era muito banal. Eu disse, gente, vão ler na terceira linha, vão descobrir que, né, tal, tal. E não, foi legal. Então, isso foi uma coisa, assim, que me deixou muito feliz. Sobre cinco o momento único que tenho, que foi muito lido, muito comentado, muito resenhado, são 5 histórias que aconteceram comigo, uhum, né? Eu não coloco as histórias de forma pura, autobiográfica, elas são autoficcionais. Tem um detalhe ou outro que eu omiti, né? Tem nomes, troquei todos, mas assim, tem personagens ali que são todos reais, existem todos, né? Acredito que todos estejam vivos. Tem personagens ali que eu achei que o público fosse detestar, uhum. e o público realmente detestou, mas teve alguns simpatizantes. Sempre Aquelas tem. pessoas que gostam do anti-herói. Aham. Ah, Sabe aquele povo que gosta do vilão? sei. Eu sei. É, Mas então. eu sou um, né? Mas depende da história, né? Porque quando eu tô lendo, por exemplo, Sherlock Holmes, não é todo livro que o professor Moriarty aparece, mas quando você lê pela primeira vez, você fica, falando, porra, será que é esse que ele vai aparecer, né? Então é uma coisa assim, pega a gente, né? A questão do vilão. E agora conta pra gente, né, um pouquinho que você pode falar, né, do seu bebê que era uma vez uma chave. Ai, tô tão apaixonada por ele. Bom, esse livro começou a ser pensado em 2021, Uhum, porque eu gosto muito dos contos clássicos, dos contos de fadas, e tem um que me pegou de sobremaneira, que é o conto do Barba Azul, aquele vilão que tem a barba azul, que foi casado várias vezes e todas as mulheres dele desapareceram. uhum, E eu pensei, bah, tem tanta coisa para falar sobre isso, tem tanta coisa para interpretar sobre isso. Ele não é um conto infantil, não é considerado um conto infantil, apesar de eu ter visto ou visto como pela can, primeira vez como, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, nos uhum, anos 80. Nos anos 80 tinha um episódio, uma mini novelinha, né? Que os personagens de contos de fadas iam para o sítio, escondidos. Isso era muito comum na época, porque a Dona sim, Benta contava essa história. sim, era bem legal. Bom, quase todos os programas da Muito. TV depois se espelharam no sítio do Pica-Pau, né? Então eu me apaixonei pela história do homem, não romantizando o vilão, que não sou desse tipo. Me gostei muito da história do homem que desaparecia as esposas e que chegou a sétima esposa e deu um chapéu nele, né? Uhum, E ele morre no fim.
E aí eu fiz, quero estudar isso. E aí fui. Tem vários livros hoje de psicanálise sobre esse arquétipo, porque o Barba Azul ele nada mais é do que um arquétipo de um predador. O que é o arquétipo? O suprassumo, a representação de Uhum. uma figura da psique, né? Então, aí eu parei e pensei, isso é importante, né? A gente se preocupa tanto com o predador externo, mas e o predador interno? Então eu levei por aí. Então o que eu fiz? Para que isso ficasse atraente, e aí tem um pouquinho de spoiler agora exclusivo para o teu canal, porque tu é uma pessoa querida. O que eu fiz? Esse making, isso aqui que eu vou te falar agora no meu processo criativo, eu não falei para ninguém ainda abertamente, tá? O que eu fiz? Eu peguei o conto antigo, Uhum. tentando trazer ele para o mundo atual. Então eu peguei, e de alguma forma que eu não vou contar, que só quem lê o livro vai descobrir, eu peguei um núcleo em Porto Alegre em 2016 Uhum. e peguei um núcleo no conto de 1687 e fiz de uma forma que esses dois núcleos vão interagir. E a história está muito boa, modéstia à parte. Por Ah, que que o bom. nome era uma vez uma chave? Uhum. Porque Barba Azul chega para sua sétima esposa, que é a que quebra a maldição das esposas serem mortas todas, né? Diz para ela que ele vai viajar e que ela pode entrar em todos os quartos da casa, menos em um determinado quarto. E dá uma chave para ela. E ela, no primeiro momento, ela não vai entrar. Mas aí que se cria toda aquele dilema, né? Fala com a irmã que faz o contraponto ela é uma moça muito muito frágil, muito passiva, muito omissa, e a irmã já faz o contraponto da mulher questionadora. Não, vamos lá, vamos ver o que tem nesse quarto, que história é essa? E então a história se dá por isso. Então assim, ó, eu faço dessa chave um elemento muito importante que vai permear os dois núcleos e vai unir essas duas histórias nessas viagens no tempo que tem no livro também. Muito bom. E assim, é uma coisa que eu gosto de perguntar, como é que foi para você, como autora, escolher a arte da capa? Mas eu entendi muito após ver o seu feed que a sua arte da capa, ela é uma arte puxada para o estilo clássico dos livros de mistério da Agatha Christie e outros, né? Porque se você pegar um livro um pouco mais antigo, uma edição mais antiga, lembra assim tal o traço moderno, tudo, mas tem uma puxadinha retrô ali. Foi fácil decidir essa arte? A arte da capa do Chave. Isso. A arte da capa do Chave, a meu conceito principal foi unir o medieval, o antigo, do conto clássico, a uma cidade moderna, que é Porto Alegre, no ano de 2016. Certo. Eu queria que o público, quando visse aquela noite estrelada, a noite estrelada é fácil de entender ao longo do Uhum. romance, porque as viagens no tempo vão se passar, vamos dizer assim, vão ter vários momentos das viagens no tempo em que o foco é o céu estrelado, a lua brilhante. Eu tenho essa coisa lúdica, romântica, Certo. da lua e tal. Gosto. Aham. Né? Então, assim, a noite estrelada para mim é um símbolo importante do livro, tá? Tá. Até para dar aquela coisa assim mais sinistra, porque ele é um cara mau, é um castelo, noite, né? Dificilmente tu pensa numa trama de suspense num dia claro de sol. E a chave tinha que ser a estrela principal da capa. Mas eu achei, sabe, a sua capa ela ficou muito legal. E você não exagerou, você deixou a chave como foco. Eu achei isso muito importante. E você já recebeu o boneco? Sim, eu já tô com os livros em casa. Ah, tem aí pra mostrar pra gente? Tem. Que falha minha, peraí. Não deixei perto. O boneco já veio há muito tempo, tá Ah, aqui. tá. Ó, Olha só. a,
Aqui eu tô lendo E, aham. o meu próprio E exemplar. foi ideia sua ou foi do artista fazer uma chave com estilo vitoriano? Foi minha. Na verdade, assim, eu tive um contratempo, né, por razões de prazo, com a primeira pessoa com quem eu estava lidando com a capa. Uhum, Foi uma coisa um pouco chata. E certo. aí, é, no final, eu me vi assim, pronto, o que fazer? E Uhum, aí eu liguei para a gráfica, que é a Ideográfica, foi a gráfica que fez aqui ó, biografia, tudo uhum. bonitinho. E conheci a artista visual deles da gráfica. E aí fiquei Ah, mais tranquila. Aí conversando com ela, uhum, eu fiz assim, ó, Marcos, eu fiz um esboço, né? Eu fiz um esboço assim, no Canva mesmo, bem simples, como que eu queria, uma noite estrelada, uma lua, brilho das estrelas, dá para ver aqui, talvez no sim. vídeo não, mas né, Não, dá dá para pra ver ver sim. o brilho das estrelas e uma chave estilo vitoriano, bem rebuscada, porque uma chave de 1687 deveria ser assim. Em compensação, prédios de uma cidade moderna. Certo. E aí ela me apresentou e eu simplesmente amei. Nós trocamos alguma coisa. Eu queria muito uma chave na lombada, ó, com o meu Uhum, nome no meio do título. uhum. E atrás eu queria a continuação da cidade, com os blurbs. Muito bom. Tem um diferencial aqui no marcador, que não chegou no marca-texto, né? Que eu mandei fazer marca-texto também com o mesmo motivo, que não chegou ainda, Mas vai mas chegar. foi uma. Vai chegar, não, vai chegar segunda-feira. E ele Uhum. é assim, ó. Era surpresa para azar, agora eu vou falar. Ele é tipo o livro, tá? Só que aí eu tive uma ideia de última hora. Coisa de Momento. artista. De momento. Aqui temos os prédios e aqui, meio Outlander, assim, eu fiz um castelo medieval virado de cabeça para baixo. Ah, como se fosse um reflexo. Como se fosse assim, tem passado e tem Ah, presente. muito Ficou bom. bem lindo. Muito bom. Quem comprar na pré-venda vai ganhar. É o que eu ia falar agora. Onde nós encontramos o livro? No momento, o livro está sendo vendido por mim, diretamente por mim, Uhum. até o dia 1º de novembro. Do dia 1º de novembro ao dia 20 de novembro, ele vai estar na Feira do Livro de Porto Alegre. E no dia 14 de novembro eu vou estar autografando. Hum, Porém, de ontem até o dia 31, enquanto durar, Marcos vendeu bastante, viu? Eu devo ter metade do estoque ainda. Mas vendeu em 2 parabéns. horas, Marcos. Em... Obrigada. Em 2 horas eu vendi. Eu estava atendendo o paciente no consultório e o meu celular. Olhei, foi muito legal a experiência. Uhum. Eu vendi bastante ontem. Então, assim, ó, por enquanto, só comigo. Vai me mandar uma mensagem com o seu endereço, o CEP, endereço completinho. Vai receber em casa um exemplar com os marcadores do livro, com os marcadores dos Cinco Espadas de Amor, que também vou mandar. Ó, que fofinhos. São os marcadores do outro livro. Sim, esses também Tá? estão no seu feed, o pessoal ver. Esses, esses vão junto, tá? A pessoa Uhum. vai ter acesso também à Amazon para ler o outro livro. Uhum. E eu vou enviar para o e-mail da pessoa que vai me fornecer um capítulo extra, bônus, que só vai receber quem comprar na pré-venda também. Essas Albuquerques e os capítulos extras dela, viu, gente? Vou falar, vou falar. Te deixou nervoso isso, né? Nossa Confessa. senhora, Tô ó, não, nervoso. eu espero que você não me estresse tanto quanto a sua prima, viu? Olha, não sei, não posso prometer. Esse capítulo, eu não vou prometer. Esse capítulo extra, eu vou falar uma coisa para tu ficares menos nervoso. Aham. Esse capítulo extra foi uma ideia que eu tive. Ele não interfere na história. Ele é, como o nome diz, ele é um presente, não um bônus. Uhum. Esse capítulo extra foi de um curso que eu estava fazendo antes de o livro estar pronto. Foi um curso que eu fiz em maio deste Uhum. ano, com uma professora incrível. O nome dela é Bruna Tessuto. É uma professora de escrita incrível.
E ela pediu, ela nos fazia desafios semanais, mas desafios complicados. Tipo assim, de 0 a 10, o nível do desafio era 20, para a gente se testar, para a gente se botar à prova. Uhum. E ela pegou e pediu assim: façam um texto de vocês conversando com o principal protagonista de vocês. Aí fiz. O nome da minha protagonista é Luísa e fiz um texto, uma cena em que eu e Luísa estamos conversando. Uhum. E ficou tão emocionante, eu não consigo ler esse texto sem chorar. Olha só, pessoal. Ficou lindo. Então eu vou dar isso de presente pro leitor Poxa, que que legal. comprar o livro na pré-venda, Marcos. E assim, ó, o leitor pode ler esse texto antes, durante ou depois, que não vai interferir muito. Não, tem algum spoiler, sim, é melhor ler depois. Ou no meio. Não vai interferir demais na experiência de leitura. Tá? Uhum. Tá? É um presente muito especial. Ah, que legal, que legal. E eu acho legal saber que te emocionou, que te afetou. Então, vai ser legal ter um retorno do Chorei público muito. também, né? Né? E, e agora, fala pra gente, né, Andréia? E agora? O que vem depois da chave? Ele é o primeiro de uma Já tá série? na cabeça o livro? Já tá na cabeça? Não, não. A chave eu quero esperar, Uhum, porque como foi o Chave, ele foi um filho uhum. que teve uma gestação muito longa e muito cheia de. A minha história com ele tá aqui hoje porque eu persisti muito. Porque durante o processo de escrita dele, eu passei por vários momentos de bloqueio criativo, Hum. de autossabotagem, de Uhum, não quero mais. uhum. Aí vem mãe, vem filho, vem todo mundo, não, continua, tu não pode parar, isso é tua missão de vida, tu tem esse propósito. Então, assim, foi de 2001 a 2024, foi um caminho nada linear e muito tortuoso. Então, eu vou esperar ver como ele vai ser recebido. Tenho ideia de que sim, daqui a um tempo fazer ou era uma vez outra coisa Uhum. que venha de um outro conto clássico, ou uma continuação, ou um spin-off, porque eu já sei pelos meus leitores beta que eu tenho uns personagens queridinhos aqui, Sempre se tem, não né? só a Luísa, a protagonista, Uhum. e eles, nós queremos o spin-off de fulano. Mas o livro que está na minha cabeça é para o próximo ano, ele não tem nada a ver com esse. Ele, sim, o tema dele é, é amor, é relacionamento, mas aí em outra pegada, aquele relacionamento que dá certo, sabe? Para o povo não ficar descrente no amor. Porque esse aqui, Uhum. apesar de ser um bem-humorado, engraçado, são 5 histórias que não rolaram, que não deram certo. Ah. E agora não, agora eu quero escrever diferente. Eu quero escrever para aquelas pessoas que acreditam no amor. Ah, olha! Muito bem, André. Agora, como eu falo, um toró de ideias. Defina seu livro em 3 palavras. Superação, magia e amizade. Muito bem, superação, magia e amizade. Olha só, pessoal. E muito bem. Agora, fala pra gente da Andrea. O que que a Andrea faz para relaxar? Quais são as manias dela que chegam a falar de novo, Andrea? Organizar meu guarda-roupa, Aham. fazer tricô, assistir. Esse aqui eu sei que eu vou ter uma legião de pessoas que vão amar e outras que vão me cancelar. Eu adoro reality show bem ruim, assim, pra limpar a cabeça. Sabe aqueles reality show de casal, aqueles que dá mó Ah, briga? aqueles tipo Casamento às cegas, aquele com o inimigo, férias brigando com com o ex, fogo. férias com o Esses que dá ex. briga, férias com o ex, viajando com a sogra. Uhum. Isso, pra mim, é uma higiene mental do mais alto grau. Eu dou risada. Eu tô rindo porque eu nunca escutei esse termo para esses programas, viu? Tem que fazer, tem que testar. Então, assim, ler nem fala, porque agora ler virou mais um trabalho, assim. Mas, Uhum. assim, gosto de ler as minhas coisinhas que eu gosto.
Hoje eu tenho duas pilhas de livro na minha casa. Eu tenho as pilhas de livro que eu preciso ler, porque eu comecei a Ó, fazer parceria, eu preciso ler. eu preciso ler. Eu preciso Por ler. quê? Porque eu fiz parceria, porque eu Aham. preciso fazer a resenha, porque eu preciso dar o retorno, Uhum. né? Eu tenho amigos e amigas que escrevem, que estão me mandando os seus textos, que eu acho isso incrível, e eu preciso ler e dar um retorno para essas pessoas, sabe? E tem a minha pilhazinha, assim, que eu gosto, aquele que eu quero, sabe? Ler e eu não consigo. Então, assim, eu gosto de ir na academia, óbvio, isso aí me relaxa muito, tipo, me desmontar em cima de um É, elíptico. eu percebi, parece que você vive na bicicleta ergométrica. Não, sabe o que que é? Não é. É que assim, ó, eu tenho um pensamento muito dinâmico. A minha mente é um pouco inquieta demais. Uhum. Tem um tracinho de déficit de atenção, assim, mas nada, tudo subclínico. Então, eu sei que para mim funciona, porque aí além de eu relaxar, os meus níveis de dopamina estão sempre bem, eu tô sempre bem. Então, assim, realmente, eu me desmonto em cima do elixir. Mas isso também não é só para relaxar, isso é porque realmente para o meu processo criativo é importante. Uhum. E o que mais? Estar com a família, estar com as pessoas que eu gosto, isso para mim é fundamental. É. Se eu não sei que a minha família está bem, a família que eu digo é desde um hamster até a minha mãe, tá? Toda a família. Se eu não sei que a minha família está bem, eu não fico bem. Então Entendi. acho que passa por aí. Ah, legal. E mas o que que você faz para relaxar? Qual que é aquele que é o seu momento? Que você fala agora, eu vou fazer isso. Um chazinho e um livro e uma poltrona confortável. Isso, Olha. para mim, é o supra-sumo do luxo do relaxamento. E você tem um livro favorito que você lê a qualquer hora, mesmo que seja só para dar uma folhadinha? Qual é? Ele não está aqui, porque ele está emprestado. Chama Os Maias, do Ah, eu Essa sei qual que Editora. é, eu sei qual que é. Que livro, gente. Ele é um português de Portugal, assim, sabe? Mas Uhum. assim, ó, tem outro. Esse, assim, é quando eu quero relaxar e tal, porque é uma releitura que me dá conforto. Mas tem um que é nessa pegada que tu falou, que eu leio quando eu quero me sentir confortável, sabe? Uhum. Chama 100 gramas de centeio, da Agatha Christie, Ah, e que a detetive não é Poirot, é Miss Marple. Esse é uma delícia. 100 gramas de centeio. Tem que ler. olha, tem, o pessoal tem que botar na lista. Bota na lista. Então, muito bem. Andréia, tem algo mais? Tem Não? algo mais que você acha que a gente esqueceu de falar, que você gostaria de falar? Sim, que todos os livros que tu citou ali da minha recente bibliografia são Uhum. só digitais. Que o único, por enquanto, o primeiro e único é o Chave, tá? Ele não está na Amazon, ele não foi para o digital ainda. Eu pretendo colocar, mas para 2025, tá? Não tenho planos de colocá-lo por enquanto. Uhum. E acho que não, Marcos. Minha dica é que quando você for colocar na Amazon, pesquisa direitinho, porque dá um pouquinho de trabalho. Você vai levar mais ou menos uma hora e meia, 2 horas para finalizar tudo, porque tem código bancário, tem um monte de coisa que a gente não conhece, então tem que correr atrás. Não é difícil de achar, mas dá um trabalhinho, viu? Mas os outros estão. Mas eu tenho o KDP. Ah, Os tá. meus outros todos estão lá. Eu só não vou botar esse por enquanto. Ah, legal, legal. Não, não, eu já tenho o KDP, já sou. É que eu fiz o KDP, obrigado Zan por me ajudar, para colocar o meu conto e demorou um pouquinho. Eu tive que ir para um café com a minha melhor amiga, Andressa. Eu quero aproveitar. Posso aproveitar e fazer uma propaganda que não minha? Claro. Tá, então assim, ó, coleção Halloween não terminou, tá? O Mansão Nightshade foi o primeiro, mas temos mais contos chegando, tá? Teve um que foi lançado agora há pouco que chama Ruby, Uhum. o subtítulo eu esqueci, da Clarissa Grandene, dessa que é a minha melhor amiga na escrita e na vida, né, a Andressa Klemberg, ela vai lançar um agora há pouco que eu fui revisora, que se chama O Medo de Temer, que tá fantástico.
e tem mais um da Beatriz Medrado e mais um conto da Ana Flávia, da Ana, que vão entrar. Então, a coleção Halloween ela vai até o início de novembro. Então, para o pessoal Ah, que ficar legal. ligado. Não, então o que eu ia falar, quando eu entrei para fazer o cadastro no KDP, eu tive que ir para um café com essa minha amiga, e nós ficamos 2 horas para eu É, fazer o cadastro, mas deu tudo certo. exatamente. Não sou só eu que me estresso, não. Não. Então. E agora a gente podia falar de uma coisinha, um projeto muito querido pra mim, que você leu meu conto e você até repostou, né? E aí, o que que você achou? Seja sincera pra galera. Gente, eu quero mais, eu tenho só uma dúvida sobre esse teu conto, por que que terminou? Só isso. Adorei. Achei, eu me senti lendo Tolkien. Sou uma fã de Tolkien também, tá? Hum. Li o Hobbit com 9 anos. E. Ah, o Hobbit é outro livro gostoso de ler quando eu tô estressada. Gosto. Tem uma edição bem bonita dele. Peraí, deixa eu ver se eu encontro. Não, tá lá na sala. Tá. Eu tenho aquela edição do Hobbit que é toda coloridinha, que parece Uhum, um mapa. Sabe? Que o fundo é meio azul marinho. uhum. Que foi a mais recente. É. Então, assim, não pare, continue. Se ele vai virar um livro, toca a ficha. Porque toca a ficha é uma expressão nossa aqui do Rio Grande do Eu Sul. sei, eu falo bastante com gaúcho, eu Amei, já tô gostei dos acostumado. personagens. Uhum. Toca E- a ficha. Então, assim, ó, gostei muito dos personagens, gostei muito da caracterização. Eu sou assim também, eu caracterizo os personagens. Eu gosto de dizer como eles são, como eles estão vestidos, como é o nariz, como é o rosto, como é o cabelo, como, né, como se movem. Eu gostei, eu gosto disso. Eu gosto de escritas que me botam no lugar, que me deixam ali. Eu gosto de imaginar como é, mas eu também gosto da escrita que me envolve. E foi um conto que me envolveu. Eu amei. Qual que é o Já seu, avaliei qual lá na Amazon personagem com que cinco você estrelas. mais gostou, E depois tu vai ver o comentário. hein? Qual que foi o personagem que você mais gostou? Ai, será que eu falo? Pode falar. Da Marcela. Da Marcela, que chegou lá arrasando. Da Marcela, óbvio. Não Que- é porque é minha prima, mas ela arrasou, tipo, acabou com a bagaça inteira em pouco tempo. Não, eu gostei das duas moças. Das duas Uhum. moças, da Anne e da Marcela. Sim, que a Anne também, ela existe, tem papos com ela aqui no canal, viu? Se você quiser dar risada, você pode Eu ver. imaginei, porque eu assim, ele está fazendo uma homenagem para alguém, para algumas amigas. Eu imaginei que a Anne existisse, mas a Marcela, eu na hora não me dei conta. Quando falou cabelo metade branco, será? Eu disse, não, não é. Aí quando botou, eu disse, ah, não, só pode. Sim, sim, porque se você ver a arte Adorei, oficial, muito você bom. pode até ver a semelhança que foi proposital, né? Mas Sim, imagino. tivemos muitas discussões porque Ah, a sua prima achou que a personagem era dela e ela queria mudar raça, ela queria mudar classe, ela queria que fosse uma meio orc bárbara que usasse machado. Eu falei, ela ó, queria se apropriar da eu falei, personagem. calma, é só, tipo, O Machado foi ela que quis. o machado, ela queria um machado, né? O Porque Machado, ela joga RPG e ela gosta de jogar de meio orc que dá porrada, então, mas foi bem interessante. A Anne não teve problema nenhum, ela gostou do começo ao fim. Mas então, agora, Andréia, nós chegamos naquele momento que eu falo que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedinhos, você deixa uma mensagem para o universo. gente, uma mensagem para o universo. Acreditem que os livros podem ser melhores amigos da gente. E às vezes em momentos em que a gente não tem nem ideia do que fazer, nem ninguém à mão a quem recorrer, o livro sempre pode te ajudar. Seja com insight, seja com uma risada, seja com um personagem que te inspira. Então, assim, tenham nos livros também, além dos seus amigos da vida real, os seus melhores amigos. Muito bem, muito obrigado mesmo. Então é isso, Andréia. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro.
Eu que agradeço, espero voltar. Com certeza, você vai voltar. Eu quero promover o encontro entre você e a Cruella, né? Mas certamente, já vou até com a roupa, vou separar a roupa para o encontro. E Eu quero meu apelido também, viu? não se preocupa, você vai ganhar um apelido. E a sua tia falou pra mim que ela está procurando fotos antigas de vocês duas pra mandar, viu? É que ela tem umas Puxa, caixas pra encontrar. tia Sandra, será que vai encontrar? Ah, eu não duvido a gente chama ela de Lady Devil, né? Porque ela é a única São que. iguais, Não, é a única que consegue mandar são naquele iguais. furacão, né? Não, elas são iguais, né? Nunca vi que xerox de mãe e filha. Como são parecidas, meu Deus. Então, exatamente, mas é a única que consegue pelo menos botar medo naquela lá. Talvez sim, né? Exatamente. Mas é isso. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. E eu sei que Eu que agradeço. nós vamos nos encontrar novamente logo logo. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcos. Essa é a Andréia Albuquerque. Sim, Albuquerque. O clã Albuquerque está crescendo na Toca do Aventureiro. Muito carinho. Até a próxima. Tchau.